tá querendo fazer sua viagem de intercâmbio e fica pensando, fica intrigado com as pessoas, porque muita gente que vai pensa em não voltar ou fica sempre com aquele gostinho de assim, olha, eu ainda vou voltar para lá, eu ainda vou morar fora do país, gostaria de morar lá pro resto da minha vida. Por que as pessoas que fazem intercâmbio, que moram fora do Brasil por um tempo, pensam às vezes, ou muitas vezes, em nunca mais voltar? Eu sei porque elas voltam. Porque elas não voltam é um pouquinho mais sutil. E eu vou explicar para vocês. Fica aí. Fala galera do Intercâmbio Viagem, aqui é o Homero Carmona mais uma vez para falar com vocês sobre viagem, sobre intercâmbio, sobre morar fora do país, sobre o que quer que seja que tenha a ver com a gente sair desse nosso pedacinho de chão e para outro pedacinho de chão e falar com outras pessoas que tiveram outro tipo de experiência de vida completamente diferente com a nossa e que podem com certeza agregar no nosso conhecimento e na forma com que a gente interage com o mundo e com as pessoas que a gente ama e com as pessoas que a gente ainda vai amar, que a gente ainda vai conhecer ao longo da nossa vida. Então, hoje, especificamente, a pergunta é por que as pessoas que vão para fora do Brasil, por que elas não voltam, ou por que as que voltam, muitas vezes ficam com aquele sentimento de se eu pudesse eu teria ficado, ou ainda vou voltar para lá, que é um pouquinho do sentimento que eu mesmo guardo pessoalmente, né? Então, para começar a contar essa historinha, né, vou falar de duas coisas. A primeira é que esse vídeo aqui é uma inspiração, agradeço aí o meu amigo Rodney, que a gente estava conversando esses dias aí no trabalho, no intervalo, e surgiu essa ideia de falar sobre esse vídeo. E a outra coisa é que, para começar a falar o porquê que as pessoas não voltam, a primeira coisa que eu vou falar é por que as pessoas voltam, né? Por que as pessoas muitas vezes elas não vão, né? A maioria delas, eu diria, não vão com a ideia de que vão para o intercâmbio, vão passar um tempo fora do país e que nunca mais vão voltar, né? Elas vão com a ideia de que sim, vou voltar para o Brasil, afinal de contas aqui é minha terra, aqui tá tudo isso, né? E o porquê elas voltam, né? Por que a gente volta, né? Talvez esse é talvez o motivo pelo qual eu esteja no Brasil, mesmo tendo o sentimento, né? Tenho um sentimento diferente de por que gostaria de morar fora, e eu vou explicar aqui. Mas principalmente por que as pessoas voltam, por que as pessoas ficam aqui, ou mesmo as pessoas que ficam lá 10 anos fora e acabam voltando, por causa de uma prima minha que morou alguns anos na França, alguns não, vários anos na França e voltou por conta de família. Família é um dos principais motivos, né? Família, amigos, né? O seu grupo de pessoas amadas, acho que é o principal motivo pelo qual as pessoas voltam. Outro motivo pelo qual as pessoas voltam é carreira. Então, para dar o meu exemplo pessoal, quando eu voltei da Irlanda lá em 2009, o meu receio de estender por mais um ano o intercâmbio era de, realmente, quando eu voltasse, eu ter ficado muito tempo fora do mercado de trabalho e isso prejudicar a minha carreira, o meu desenvolvimento ao longo do tempo aí, né? Hoje eu tenho opiniões diferentes ali, mas isso naquele contexto, parecia fazer todo o sentido, né? Por conta de costumes, né? Então, aqui a gente cresceu fazendo, por conta do calor e etc., fazendo churrasco, piscina, aquela coisa com os amigos. Agora, fora do Brasil, as rotinas são outras, né? O clima e tudo mais. Então, esses costumes também fazem a gente sentir um pouco a distância da nossa identidade, né? E também, muitas pessoas falam sobre isso. Realmente para mim para mim pessoalmente não é algo que eu senti ou que eu entendi como relevante no meu período, mas que muita gente sente e é plenamente compreensível, principalmente a depender do país em que você mora, que é se sentir um estrangeiro, se sentir alguém que é à margem da sociedade, ou seja, uma pessoa que não está falando com todo mundo, exceto com você, que é estrangeiro, que não é exatamente parte do nosso país, né? Então tem alguns países que isso é mais sensível, outros que são menos. Então, se você pegar os Estados Unidos, talvez esse sentimento de xenofobia você tenha uma percepção maior. E obviamente tem tudo a ver com uma forma que você encara a coisa. Se você for para um lugar como a Irlanda, que eu fui, ou para a Holanda, que também eu estive recentemente, as pessoas, a quantidade de pessoas de fora e a forma com que as pessoas aceitam a multiculturalidade é diferente, apesar de ter, obviamente, aquele momento em que, putz, sim, somos aqui os irlandeses, somos aqui os holandeses, somos aqui qualquer que seja seu país, mas também tem a questão de aceitar tudo que está acontecendo ao redor aí, né?
Bom, então vamos lá, agora vamos falar especificamente o porquê que as pessoas não voltam. Por que as pessoas não voltam? Assim, para mim, ele é um conjunto de coisas pelos quais as pessoas não voltam. E daí eu vou comentar de alguns traços culturais que eu senti no meu período fora e também nas minhas viagens, e conversando com outras pessoas que obviamente viveram fora do Brasil e que também têm essa experiência, essa percepção, né? Para mim, uma coisa que eu me identifico muito com as pessoas, com os estrangeiros com quem eu lidei, principalmente os europeus, é um pouco a sinceridade, a franqueza com que lidam com as coisas, né? E daí, para dar um exemplo, né, e lidam com as relações mesmo, né? Então, assim, cara, primeiro falando da relação pai e filho, assim, né? Eu lembro na casa dos irlandeses que eu morei lá nas primeiras 2 semanas de intercâmbio, eles tinham 2 filhos pequenos, tipo de 9 e 12 anos, e era um casal que tinha uma casa legal e tudo, e eles estavam considerando aquela casa um plano de aposentadoria. Quando os filhos deles fizessem 18 anos, iam jogar os filhos no mundo e iam eventualmente vender aquela casa, estavam guardando um outro dinheiro e iam aproveitar a vida e mandar um te vira negão aí pros filhos, né? E daí foi... Essa é uma forma de lidar com as coisas e que, assim, eles não viam problema em compartilhar isso porque realmente era uma questão tranquila para eles e, eventualmente, até para os filhos isso também já era algo sabido que, a partir dos 18 anos, eles tinham que se virar e a vida que seguia, né? Então, esse foi um exemplo, e um outro, assim, para mim, que foi muito emblemático, que foi bem na minha volta, né? Quando eu estava saindo, eu morei o tempo todo, os 11 meses, na casa compartilhando a casa com um amigo meu, brasileiro, e com outros 2 irlandeses. Um dos irlandeses, ele sempre esteve lá, né? Que era o cara que tinha o contrato de aluguel mesmo. E ele, na hora que eu estava saindo, eu falei, pô, falou aí, te vejo na próxima e tal. E o cara foi muito bacana, assim, ao longo de todo o processo, a gente chamava ele de pai, porque ele pagava umas coisas, ele resolvia os problemas, ele não transferia responsabilidade, a gente tinha, às vezes, que comprar alguma coisa que quebrou, mas que custava 20 euros, que para ele não era um gasto relevante, mas que pra gente ele sabia que era, ele nem falava pra gente, ele absorvia isso e tudo. Então foi uma pessoa que tratou a gente com muito carinho, sempre cuidou das coisas, deu um computador lá pra gente usar, não tinha um monte de coisa que ele não precisava ter feito mesmo. Mas na hora que eu tava indo embora, né, eu falei, pô, falou aí, a gente se liga, a gente se fala, não lembro exatamente o que eu falei, mas ele falou, não, cara, a gente não vai se falar. E eu falei, vamos ser francos, a gente não ia se falar mesmo. Depois disso, o máximo que teve foi um comentário no Facebook, foi um feliz aniversário, e tá tudo bem, entendeu? E se ele vier pro Brasil amanhã e falar que vai ficar aqui em São Paulo, eventualmente eu vou oferecer lugar para ele. Se ele precisar de alguma ajuda, com certeza eu vou dar apoio para ele. Mas isso não quer dizer que a gente vai ser amigo ou que a gente vai vai ficar se falando loucamente, e realmente não foi o que aconteceu. E daí essa transparência, né, no relacionamento nos relacionamentos é muito bacana, sob o meu ponto de vista, né? E daí, para dar um exemplo, assim, né, se eu chegar para você, né, a gente se conheceu uma vez, eu te encontro em outra vez e perguntar assim, Joaquina, você é minha amiga? Talvez você vai ficar encabulado, né? A gente, como brasileiro, vai ficar encabulado e falar assim, tipo, quase amigo, assim, a gente está se conhecendo, né? Vai tentar dar uma voltinha. Para ele, e para muita gente com quem eu interagi, fala assim, cara, não somos amigos, somos conhecidos, e se você precisar de alguma coisa, posso te ajudar, mas somos conhecidos, nós somos amigos. Pronto, assim, mas não tem nada de mal nisso, Então isso é uma das coisas, né? E deu uma outra coisa que eu comento, assim, e daí eu vou dar exemplo de diversos países, não necessariamente países da Europa, etc., mas são coisas que na Europa mesmo eu sim sentia muito essa referência aí, né? Esse tipo de sentimento. Outra situação é confiança, né? E daí confiança de dois formatos. A primeira confiança é falar confiança de que as pessoas vão te ajudar, confiança na sociedade como um todo, né? Então, por exemplo, no Japão lá tinha bastante criança andando sozinha, assim, tipo, criança de 5, 6 anos pegando o metrô em duplinha, eventualmente andando sozinha na rua. E isso me passou a referência, né? Como foi muito ajudado pelos japoneses, espontaneamente, eu estava na rua com o mapa, alguma coisa assim, eles vinham me ajudar.
Eu falei, nossa, se eles ajudam a mim, né, um barbado careca lá, estrangeiro, sozinho na rua, imagina o que eles fariam vendo uma criança sozinho, né? Eles não iam descansar enquanto aquela criança não tivesse assistida. Então essa confiança de que o sistema, ou as pessoas da comunidade vão te ajudar, era muito relevante, né? E uma outra coisa que passa essa sensação de confiança, né? E daí eu vou dar o exemplo de Canadá e Inglaterra, que eu acho que são os dois países que têm isso mais forte no conhecimento geral, é o negócio do horário do ônibus, do trem, né? Fala assim, cara, se o horário do ônibus, que é uma coisa mais difícil do que o trem, né? De controlar, tá escrito lá que vai sair 10h05, pode esperar que 10h05 ele vai sair dali. E se ele chegar por um acaso às 10h03, ele vai ficar parado no ponto de ônibus, esperando dar 10h05 para poder, então, seguir viagem, né? E essa confiança no sistema, ele te traz uma tranquilidade, uma confiança de que se eu demoro 4 minutos para chegar no ponto de ônibus e eu sair às 10 todo dia, às 10h04 eu vou estar lá e às 10h05 eu vou montar no ônibus. Às vezes eu vou chegar, ele já vai estar lá, às vezes eu vou chegar e ele vai chegar na sequência. Então, essa é uma forma de você confiar no sistema e nas pessoas. São dois exemplos que são fortes para mim nesse sentido, né? Outra coisa é o senso de comunidade. O senso de comunidade, ele é mais forte, assim, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente é muito impelido para a competitividade. E em outros lugares, por conta da formação das pessoas, por conta de história de guerra, história de frio, etc., existe mais um senso de comunidade, de se ajudar, né? Então, para dar alguns exemplos, né? Então, uma coisa nos Estados Unidos é que algo que valoriza a região onde você mora é a escola. São as escolas públicas, né? Então, as pessoas compram casas pensando que estão perto de uma escola para os seus filhos. E essa escola, quanto melhor ela tiver, quanto melhor uma nota no ranking ela tiver, no ranking nacional ela tiver, mais a sua casa vai ser valorizada. Então, o que as pessoas fazem? Nas férias, mesmo que a cidade não tenha dinheiro, ou que o Estado não tenha dinheiro ali para fazer alguma reforma ou melhoria na escola, muitas vezes as próprias pessoas da comunidade, que têm seus filhos estudando lá, vão lá e pintar a escola, reformar alguma coisa, trocar uma lâmpada. Eles vão lá e fazem isso porque isso volta para a comunidade, né? Então, esse é uma forma desse senso de comunidade. O outro é uma situação lá que na Islândia que eu vivi, que eu descobri, na verdade, né? É que lá, por conta da falta da localização da Islândia, né? A dificuldade de acesso das coisas, são poucas as lojas, são poucas o acesso que tem para comprar até roupa, né? E mesmo sendo um país rico, onde as pessoas teriam condição de comprar as coisas, né? Comprar as coisas novas, ótima qualidade e tudo mais, elas acabam comprando umas das outras, fazendo assim, a segunda mão lá é algo que é muito comum. Aqui no Brasil é uma coisa que é difícil, né? Que vem ganhando um pouco mais de corpo, mas essa cultura ela é muito tranquila, mesmo em países que têm muito mais acesso a comprar coisas de primeira qualidade do que a gente, pensando em renda, né? E uma outra coisa do Japão também, que para mim foi muito marcante, que é esse senso de comunidade, é que no trem ninguém conversa, no trem ninguém usa o celular, ninguém tá falando no celular, né? E daí eu peguei uma única situação em que isso estava acontecendo, que tava lá um japonês já meio velhinho falando no celular, parecia que ele estava realmente preocupado, ele falando no celular na hora que ele estava saindo do trem, e tava a mulher dele atrás falando, tipo, batendo nele, falando assim, desliga esse negócio, né? Eu mesmo tive em um determinado momento que fazer uma ligação, porque eu estava com um problema no meu cartão, e daí eu fui no cantinho da estação ali, falar onde não tinha ninguém, justamente porque eu não queria incomodar as pessoas, né? Então esse senso de comunidade, saber que você está incomodando ou não o outro, né? Um outro exemplo do meu amigo, do Rodney, que comentou, ele falou, olha, quando ele se mudou, teve um cara que fez lá cortou a grama lá do lado da casa dele e acabou sujando um pouco o lado da casa do Rodney, né? E ele não tinha nem reparado nisso, né? E daí chegou um pouco depois, o outro cara que morava do outro lado, ele limpou o quintal dos 3. Então ele falou assim, não, esse cara aqui às vezes ele é meio relaxado mesmo, então eu limpei aqui para você. Então esse senso de um estar cuidando do outro, seja do ponto de vista cuidando do ser humano, que nem eu comentei na questão de confiança, quanto cuidando lá de, putz, será que o ambiente onde eu estou vivendo, ele tá bom para todo mundo, né? Esse foi um outro exemplo, né?
uma outra coisa é as pessoas cuidando de si, cada um cuida de si. Então, se passa lá uma pessoa vestida da maneira mais esdrúxula possível dentro dos seus parâmetros, às vezes no Brasil, dependendo de onde você está, as pessoas vão ficar muito olhando para isso, né? E uma coisa que eu senti muito na Europa é que as pessoas não estavam preocupadas com o que o outro está fazendo e elas não estavam preocupadas se você estava preocupado com o que ela estava fazendo, né? Então, não tem essa questão de ficar um cuidando da vida do outro no sentido de julgamento, né? Existe muito mais liberdade. Por isso que eu vejo até alguns países, né? Eu vou dar esse exemplo de homossexual, porque é algo que fala-se muito, né, dos países que são que melhor aceitam, né? E por isso que eu tenho um amigo meu que está querendo ir para o Canadá, porque lá é um lugar onde as pessoas aceitam e respeitam. A Irlanda também é um outro país que é muito entendido por essa característica. A mesma coisa da Holanda. Então, isso para mim está de maneira muito fortemente ligada a essa questão da cultura de, cara, cuide de si, se você entender que a pessoa precisa de ajuda, vamos cuidar do outro. Mas se for algo que não impacta um outro, tipo, você não tem nada que julgar isso. Eu acho que isso é uma outra situação importante de como é a cultura de viver nos países, principalmente nos países desenvolvidos aí, principalmente Europa, como eu venho comentando, né? A outra coisa, para mim, é em relação ao trabalho. Isso, obviamente, depende da condição que você vai para cada país, né? Mas o que acontece é que no Brasil a gente tem uma distância muito grande entre o cara que é gerente numa empresa e o cara que é eventualmente gerente num restaurante e o cara que é garçom. Eles vivem quase que em mundos diferentes. O tipo de carro que ele pode comprar, que tipo de viagem que ele pode fazer nas férias, se é que ele pode fazer uma viagem nas férias, dependendo da condição social, dependendo de onde ele mora. Mas agora, na Europa, principalmente, a distância entre você ser garçom e ganhar 1.500 euros, ou você ser gerente de uma empresa e você ganhar 5, 6 mil euros, beleza, é uma distância importante. Mas com 1.500, 2.000 euros, você se mantém, você sobrevive, você viaja para outro país num fim de semana, numa férias. Então, assim, existe maior acesso às coisas. Então, se você, por um acaso, perder o seu trabalho de gerente, você virando garçom ou por um tempo, ou decidir que não quer mais aquela outra vida, quer virar garçom, você continua tendo acesso às coisas. Você pode ter acesso de maneira mais simples, você pode ter acesso em menor quantidade, mas se você quiser tomar um bom vinho, você vai poder tomar um bom vinho, né? E aqui, a gente tem essa tranquilidade de que, assim, se tudo der errado, eu ainda tenho um respaldo, eu tenho outros caminhos para onde eu posso correr, também é bastante diferente, né? Tinha um professor meu que falava que você não está fazendo faculdade para virar administrador, para fazer isso. Você está fazendo faculdade para poder aprender a fazer mais coisas, para ter mais opções, né? Só que aqui no Brasil a gente acaba se limitando. Quando a gente começa a entrar numa carreira, a gente acaba falando assim, não, eu não posso fazer outras coisas. E se aparecer no meu currículo que eu fiz alguma outra coisa, de repente isso vai deturpar aquela carreira que eu tinha projetado, que eu tinha dito que era o que eu ia fazer, né? E daí isso é um pouco mais flexível, porque as pessoas se preocupam menos por que a pessoa fez isso, e porque, obviamente, em termos de renda, isso tem um impacto menor no acesso que as pessoas vão ter às coisas, né? O poder de compra de um salário mínimo é muito maior do que aqui no Brasil. Então, essa diferença entre o cara que ganha o salário mínimo perto disso e um cara que é um gerente é muito mais achatado. Então, isso gera uma tranquilidade de que as pessoas possam ter acesso às coisas, não ter menos competitividade. E se por um acaso você perder o emprego, você vai conseguir ter mais opções, assim como o meu professor falou, e não ficar se limitando, que nem a gente acaba fazendo culturalmente aqui no Brasil, né? E daí, por fim, eu junto um monte dessas coisas para pegar um outro exemplo, que é a questão da boa-fé, né? Visto tudo isso, visto que que muitas vezes que a maioria das vezes, né? Daqui, assim, eu estou falando um monte de coisa que é um monte de generalização, né? Mas muitas vezes as pessoas são mais sinceras, elas não têm medo de falar que elas não gostaram, né? Se o garçom te perguntar se a comida estava boa, você vai falar não estava boa por causa disso, e não ficar com um pouco de melindre, que é um pouco do que acontece aqui no Brasil. O que acaba acontecendo é que você tem mais a sensação de boa fé.
E daí o exemplo que ocorreu na minha conversa e que inspirou esse vídeo foi assim, se você vir uma pessoa cortando de maneira errada no trânsito, virando sem dar seta, você tem muito mais a presunção de que essa pessoa fez porque ela errou, porque ela realmente tá num mau dia, qualquer coisa nesse sentido, do que porque essa pessoa é uma filha da mãe, né? E você não vai querer ficar xingando, etc. Você pode até ficar irritado por conta do susto e tudo mais, mas você não vai jogar aquilo contra a pessoa, porque você vai entender que a pessoa que estava dirigindo ali, ela tinha boa fé, ela estava querendo fazer o certo e acabou, por uma questão contextual, fazer uma coisa errada. E a mesma coisa para outras situações. Teve uma situação pessoal minha, né, que foi bastante complicado para mim, que foi lá eles faziam eu era garçom na Irlanda, né, e eles me pagavam com cheque. E em determinado momento eles me pagaram um cheque de uma maneira, eles normalmente me pagavam pessoalmente, eles me mandaram por correio. Eu acabei esquecendo que eu tinha depositado esse dinheiro, eu não achava nas minhas contas, enfim, me perdi na gestão financeira da coisa e eu cobrei eles, né? E dentro quando eu cobrei eles, eles me pagaram de novo. Então eles me pagaram de novo na boa fé, no entendimento de que eu não estava tentando sacanear ninguém, né? E depois, tipo, eles falaram assim, não, mas tá errado. Mas eu falei, não, mas tá errado do outro lado e a gente ficou esse embate durante algum tempo. Até que eu descobri, realmente foi traçar lá e consegui, eu pedi lá pro banco levantar o cheque, não sei o quê, e eu encontrei o cheque que tinha sido depositado e que pelas minhas contas lá eu não tinha conseguido encontrar, pelo meu extrato eu não tinha conseguido encontrar, e daí eu fui lá pedir desculpa, que aquilo não era que tinha sido um mal entendido e tudo mais, pedi desculpa. E depois disso, né, muitas vezes o cara, assim, dependendo de como isso é tratado, você poderia virar ter com uma pessoa ruim e tudo mais, mas a gente lidou com a coisa de uma maneira bastante franca. E acabou que depois eu continuei trabalhando para esse grupo lá, que era tudo freelance, né? Você trabalha por garçom por hora, então ele continuava me chamando para eventos, mas para mim foi uma situação lá que foi algumas 2, 4 semanas ali de discussão, ali, essa questão do valor, que estava me fazendo, que na minha cabeça estava fazendo falta, mas que no fim das contas eu que tinha errado, mas por uma questão de boa fé a coisa acabou andando de uma maneira bacana, né? Podia ser dali e falar assim, ó, Mero, não quero mais que você trabalhe aqui porque você é um pilantra, ou eu falar assim, não, esses caras não trabalham mais porque eles são os pilantras, mas a partir do momento que você tem boa fé, você acaba abaixando um pouco a guarda e sendo mais, a conversa fluindo de uma maneira melhor. E daí tudo isso não é o motivo é tudo o que vem por conta da confiança, por conta do senso de comunidade, por conta de cada um cuidar da sua vida, mas ao mesmo tempo se preocupar com o outro, se o outro precisar de alguma coisa. Pelo fato das pessoas serem sinceras umas com as outras, o que vem aqui é uma coisa que também veio o insight essa semana, que é eu lendo sobre, da Monja Coen, falando de não medo. Né? Que era um conceito que, enfim, parece óbvio, né? Fala, não medo. Não medo é você simplesmente não sentir medo, né? Você estar com paz de espírito e não ter medo de não fazer as coisas, né? Então, aqui no Brasil, às vezes, fala assim, nossa, você tem coragem de sair essa hora para fazer não sei o quê? Então, quando você trabalha numa situação de não medo, né? Você não precisa, você vai para o trabalho, que se acontecer alguma coisa, te desligarem, etc., você não vive na situação tensa que a gente vive aqui, de medo de, se for mandado embora, eu vou ficar 2 anos no mercado sem conseguir me recolocar. Ou se eu sair na rua para comprar um negócio, dependendo do horário, eu vou ficar calculando. Não, esse horário já... será que eu quero tanto esse negócio a ponto de correr esse risco de sair às 11 da noite e andar nessa região? Então você começa a fazer esse tipo de peso. Então esse não medo é não ter esse tipo de pensamento. É você começar a falar assim, cara, eu quero ir lá tomar um café. São 11 da noite, moro aqui nessa região XYZ, vou lá tomar um café. Você sai sem pensar, porque você tem um desejo, você faz, você não tem um medo que te bloqueie. Você está trabalhando, você quer fazer alguma coisa, você é mais ousada, digamos assim, né? Correr um risco dentro do trabalho, você quer confrontar o seu chefe. Se você tem uma tranquilidade que você pode pagar os seus custos com outro tipo de emprego, que você vai se recolocar de maneira mais rápida, de novo, você vai atuar de uma maneira sem medo e vai conseguir evoluir mais. E
acima de tudo, é ter paz de espírito. Fazer isso e não ficar carregando aquilo, será que se eu fizer isso, se eu fizer aquilo? Esse monte de coisa que fica na nossa cabeça, principalmente para mim, ou para outras pessoas que moram em grandes cidades como São Paulo, essa sensação de toda hora que alguma coisa pode dar errada e pode ter um problema grave, seja um problema de violência, seja um problema de dinheiro, seja um problema de qualquer coisa que seja de, olha, esse cara aqui do jeito que ele falou comigo, esse cara tá querendo me passar a perna. Não, esse cara aqui não tá sendo 100% sincero comigo, né? E não tô falando que nos outros países as coisas são 100% sinceras, 100% maravilhosas e tudo mais, mas eu tô falando que como a gente vai trabalhando numa situação em que a comunidade aparentemente está mais estabilizada e tem maior confiança entre seus membros, você vai vivendo de uma maneira muito mais relaxada, muito mais tranquila, tirando aquele estresse que você tem de não conseguir dormir à noite, de ficar com o ombro duro de estresse por um medo de alguma coisa que muitas vezes, assim, estatisticamente, o risco que eu tenho de sair na rua aqui, às vezes é muito parecido com o risco que eu teria de sair em qualquer outro lugar do mundo. Só que o tanto que as pessoas falam e a nossa vivência aqui, né, a gente acaba se aculturando numa cultura de medo, enquanto em outros lugares a gente acaba vivendo numa cultura de não medo, uma cultura em que você se sente um pouco mais amparado, um pouco mais tranquilo, de que sim, tudo vai dar certo, que sim, as pessoas estão agindo de boa fé e que sim, se alguma coisa der errado, alguém vai vir te ajudar. Bom, era isso. Esse é para mim o principal motivo pelo qual as pessoas não voltam do seu intercâmbio, não voltam quando vão morar fora do país, ou quando elas voltam para o Brasil e ficam com aquele sentimento, nossa, mas a qualidade de vida lá, e sempre usa esse termo qualidade de vida, mas não consegue explicar exatamente o que é, né? E para mim é justamente isso, essa questão do não medo, de você conseguir viver de uma maneira mais tranquila, todas as coisas que você deseja fazer, mesmo que em algum momento você esteja faltando dinheiro, que esteja faltando alguma coisa, mas você tem uma tranquilidade maior de que as coisas vão funcionar e vão sair melhor do outro lado. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha, curte o canal, faz um comentário, fala se o que eu falei fazia sentido para você, tira dúvidas. Estou aqui à disposição. Vejo vocês na sala de embarque. Até logo!